Congresso promulga PEC do teto de gastos. Comissão debate situação de risco dos pampas gaúchos. E Renan Calheiros considera a decisão do STF intromissão nos assuntos do Legislativo. Boa tarde. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que determinou a devolução à Câmara dos Deputados do projeto com medidas contra a corrupção, revoltou muitos parlamentares. Para o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, a medida é indefensável. Eu considero, e digo isso respeitosamente, uma invasão na competência do Legislativo. E vou mobilizar a advocacia do Senado e conversar com o presidente Rodrigo Maia para que nós possamos desfazê-la, já que há uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode haver interferência no processo legislativo. Quando isso acontece, diminui a separação dos poderes. O senador Renan Calheiros disse que pretende primeiro conversar com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e com o ministro Luiz Fux, que concedeu a liminar. Depois, o presidente do Congresso deve decidir se apela ou não ao Pleno do Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão. Foi promulgada nesta manhã a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A oposição anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que a mudança seja declarada inconstitucional. Numa sessão que demorou apenas 10 minutos e sem discursos, o presidente do Senado, Renan Calheiros, promulgou a emenda. A mudança na Constituição foi aprovada esta semana, em segundo turno no Senado, depois de 6 meses de tramitação e muita polêmica. A proposta limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. O total de despesas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública será corrigido no máximo pela inflação. Para o ano que vem, o índice será de 7,2%. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, fica garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas a partir de 2018, esse piso também será corrigido pela inflação do ano anterior. O governo até pode elevar as despesas acima da inflação em uma área, mas terá que reduzir em outra para compensar. Quem desrespeitar o teto fica proibido de fazer concursos e novas contratações. Os servidores ficam sem aumento salarial e nenhuma lei poderá aumentar as despesas. O limite vale apenas para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto as transferências da União para estados e municípios, o dinheiro para atender calamidades públicas e custear as eleições, além do pagamento dos juros da dívida pública. O texto da emenda será publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial. Com a promulgação, o limite de gastos públicos pelos próximos 20 anos já está na Constituição e começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. A oposição anunciou que vai recorrer ao Supremo. Inúmeras entidades, todas as que têm a possibilidade constitucional de fazer recurso ao Supremo, deverão fazer, porque na realidade essa é uma medida extremamente danosa para o país e para a população brasileira e até mesmo para o setor produtivo. Nós precisamos efetivamente colocar um freio nos gastos imoderados do governo central, que vem há muitos anos e é um dos principais responsáveis desse excesso de gastos pela crise que nós estamos vivendo, pelo desemprego, pela instabilidade da economia. É preciso parar com isso. Preocupações com os efeitos da esperada privatização do setor elétrico foram a tônica da audiência pública realizada nesta quinta-feira pela Comissão de Infraestrutura. Na audiência pública, representantes dos trabalhadores questionaram o argumento de integrantes do governo de que a privatização vai gerar recursos para o sistema Eletrobras.
Segundo eles, a estatal ganharia mais se recebesse do Tesouro Nacional os 40 bilhões de reais devidos em razão dos prejuízos causados pela redução tarifária feita pela ex-presidente Dilma Rousseff. Eles também estranham o fato de as empresas sujeitas à venda ficarem nas regiões Norte e Nordeste, onde os custos da operação não costumam atrair investimentos privados. E contestam a ideia de que a privatização aumentará a qualidade dos serviços. Não há garantia de que a privatização irá melhorar tanto a qualidade dos serviços quanto reduzir as tarifas. Há evidência exatamente no contrário. Com essas medidas todas e o processo que está em curso de privatizar a distribuidora e depois a geração e a transmissão, nós vemos que isso vai trazer um grande retrocesso para a questão de política de desenvolvimento desse país. Com essa privatização, eu posso dar um passe livre para uma empresa estatal chinesa se instalar em 104 localidades do coração da Amazônia, entrando e saindo do coração da Amazônia sem dar satisfação a absolutamente ninguém. Onde estão ainda as jazidas de nióbio, de níquel, o grande aquífero Amazonas, enfim, toda a riqueza da Amazônia, eu posso estar entregando de mãos beijadas aos interesses multinacionais e a empresas estatais de outros países. O senador Hélio José, autor do pedido para a realização da audiência pública, defendeu o aprofundamento do debate sobre o plano de reestruturação do setor elétrico. Ele lamentou a ausência dos representantes do Ministério de Minas e Energia, da Eletrobras e da ANEEL, também convidados para o debate. O governo tentou, inclusive, nos demover de fazer essa audiência pública. O governo nos procurou, queria que não fizesse essa audiência pública e depois preferiu o caminho mais fácil, que foi boicotar a audiência pública. Eu sou vice-líder do governo, vou reportar ao presidente da República esse comportamento colocado pelas empresas Eletrobras, Eletronorte e o Ministério, que se negou a vir fazer o debate democrático. Essa não é a posição do presidente da República, Michel Temer, posso afirmar isso. A posição dele é que todos façam o debate. Mineração, plantações de soja, o extermínio de abelhas e o uso intensivo de agrotóxicos são algumas das ameaças à preservação do bioma Pampa, no Rio Grande do Sul. O tema foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos recebeu pesquisadores, agricultores e políticos para uma audiência pública sobre o bioma Pampa. Segundo os convidados, o bioma é um dos mais ameaçados hoje no país. Nós temos a área do estado como um todo, 28 milhões de hectares. As 34 unidades de conservação que existem lá são 10 federais e 24 estaduais. Cobrem somente 530 mil hectares protegidos. Dos biomas brasileiros é o que menos está protegido dentro de unidades de conservação. Causa espanto e incremento de processos minerários que visam escalpelar e desorganizar a estrutura produtiva e organizativa do nosso solo, somente para que empresas, na grande maioria estrangeiras, acumulem lucros com base na miséria alheia. Assustadoramente, estamos catalogados como um dos estados que mais aplica agrotóxico no país e, não por coincidência, há muito tem se observado um crescente número de casos de cânceres, alergias, malformações, morte fetal e doenças diversas, principalmente de novo para os trabalhadores rurais. Os participantes acreditam que o Pampa pode ser preservado e, mesmo assim, gerar riqueza suficiente para garantir qualidade de vida à população local. Quando se diz que no Brasil plantando tudo dá, no nosso Pampa não precisa nem plantar, que dá. É só saber usar. E nós estamos dispostos a isso. Nós vamos para a luta. E nós estamos conscientes que nós somos capazes de mostrar hoje com uma produção, como eu disse, com biodiversidade, com 400 quilos por hectare de carne, nós somos capazes de produzir, sem ter que estragar o nosso bioma. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência, continue com a nossa programação.